Bem-vindos a mais um podcast semanal, alias Saiba os Seus Direitos. Hoje nós vamos falar sobre como pedir alimentos para você mesma ou para seus filhos. A lei garante a determinadas pessoas que não tenham condições de se sustentar sozinhas que possam ter acesso à educação, moradia, vestuário, saúde, alimentos, remédios, dentre outros necessários à sua sobrevivência digna, através do instituto denominado Pensão Alimentícia. Pensão alimentícia, então, ele é um direito previsto no artigo 1694 e seguintes do Código Civil, e o valor a ser pago ele poderá ser fixado por sentença judicial, só podendo ser alterada ou extinta por outra decisão judicial posterior, ou por acordo extrajudicial, ou seja, as partes, sem a necessidade de um processo judicial, de uma sentença, de um juiz, acordam qual é o valor a ser pago. Mas nessa hipótese de acordo extrajudicial, é possível que uma das partes entre na esfera judicial para rever os termos desse acordo que fixou o valor da pensão alimentícia, mesmo sem demonstrar a alteração da necessidade do menor e da possibilidade do alimentante. Então, dessa forma, é sempre mais seguro fixar, através do processo judicial, o valor da pensão para evitar discordâncias futuras. Terão direito a receber pensão alimentícia. Anotem aí, filhos menores de 18 anos, filhos maiores de 18 anos até o limite de 24 anos, desde que ainda estejam estudando em cursinho preparatório para o vestibular, faculdade, curso técnico ou profissionalizante. Também tem direito à pensão alimentícia ex-cônjuge, através da dissolução do casamento, ou ex-companheiro, através da dissolução da união estável. Também tem direito à pensão alimentícia grávidas, parentes próximos, ascendentes e descendentes, ou seja, pais, filhos e colaterais até os irmãos, se for provado cumprirem certos requisitos. Filhos maiores de 18 anos que tenham necessidades especiais também têm direito à pensão alimentícia. Os alimentos, eles englobam todas as necessidades básicas do alimentando, ou seja, alimentante é aquele que vai prestar, pagar os alimentos, alimentado é aquele que recebe os alimentos. E ele engloba comida, vestuário, moradia, educação e saúde. Não inclui em pensão alimentícia luxos ou despesas desnecessárias. Ninguém vai comprar o Chanel número 5 com pensão alimentícia. É só despesas necessárias à sobrevivência. Para ter direito a recebê-la, a pessoa precisa comprovar que não tem condições de arcar com essas despesas. Pois é, o dever de prestar alimentos, geralmente, ele dura um período, ele é determinado por um período definido, e mesmo dentro desse período, se comprovado que o alimento já possui condições de arcar, mesmo que parcialmente com suas despesas básicas, a obrigação dos alimentos poderá ser diminuída ou até mesmo exonerada, ou seja, excluída. É verdade. Apesar de ter se tornado comum a ideia de que o alimentado pagará a título de pensão 30% do valor dos seus ganhos mensais, isso não é bem uma regra. Poderá ser mais ou menos, porque sempre dependerá do que eles chamam de resultado da análise do binômio necessidade de quem presta os alimentos frente à condição ou necessidade de quem recebe, ou seja, quanto aquele que vai pagar tem condições de pagar e quanto aquele que vai receber tem necessidade de receber, mas não pode jamais inviabilizar o próprio sustento de quem paga os alimentos. No caso de pensão para filhos, é necessário lembrar que os valores pagos devem integralmente serem revertidos a eles, e está cada vez mais comum os alimentos pagarem despesas diretamente, como escola, plano de saúde, vestuário, e depositar apenas o saldo remanescente quando houver o genitor guardião.
A decisão judicial, que poderá ser de homologação de um acordo ou uma sentença mesmo proferida pelo juiz, em caso de não haver consenso entre as partes, ela vai fixar o valor a ser pago mensalmente ao alimentado e essa decisão só poderá ser mudada por nova ação de revisão de pensão alimentícia ou por uma nova ação de exoneração de pensão alimentícia para extinguir o dever de pagamento pelo alimentante. Ou seja, enquanto não tiver uma nova ação, vai valer exatamente as regras que foram fixadas na ação que foi feita. E para cessar ou diminuir o pagamento da obrigação alimentar que foi fixada pelo juiz, é preciso mover uma nova ação judicial, objetivando, ou seja, pedindo, para que sejam revistos os valores e termos que foram fixados anteriormente, na sentença anterior. Isso é um erro muito comum, porque às vezes ele tem muito dinheiro, o pai tem muito dinheiro, é um jogador de futebol, é um atleta exponencial e ele ganha muito dinheiro. Passando aquela fase que ele ganha muito dos clubes de patrocínio, ele tem uma redução abrupta da sua renda quando ele sai dos holofotes, daquele trabalho. Só que eles esquecem de pedir a revisão judicial. E o que acontece? Ele continua devendo o mesmo valor mensalmente que foi fixado judicialmente. E aí, quando ele vai ver, ele está devendo 4 meses de pensão de um valor que ele não consegue mais pagar, mas vai ser devido até que ele entre judicialmente e peça para diminuir este valor, gente. Então, vamos lá, Dulcineia. Direito de alimentos para grávida. Grávida, antes da criança nascer, tem algum direito? Pois é, a lei, ela confere direitos a toda pessoa, mesmo antes dela nascer, chamado direito do nascituro, que inclui o direito a receber pensão alimentícia do pai ou seus ascendentes, seriam os avós, em casos específicos. São chamados alimentos gravídicos, que nada mais é do que a pensão alimentícia que a mulher grávida tem direito de receber em prol do bebê que ainda está sendo gerado, que ainda está em fase de gestação. E o direito, ele é do bebê, ele não é da grávida. E esses alimentos devem ser pagos pelo pai da criança que não quiser ajudar a mãe gestante a arcar com os custos, devido à gestação, como despesas médicas, exames pré-natais, remédios, alimentos, o parto, internações e tantas outras despesas que as mulheres grávidas, elas têm e têm direito que seja compartilhada com o pai do bebê. É verdade. Para receber a pensão é necessário um processo judicial de pensão alimentícia patrocinado por um advogado, que pode ser particular, quando você paga os honorários dele, ou público, dativo, quando o advogado patrocina a sua causa sem que você precise pagar qualquer valor. Aqueles casos de ONGs, faculdades de direito, procuradoria de assistência judiciária gratuita, onde as pessoas podem buscar um advogado sem ter que pagar nada. Nesse caso, a mãe pode buscar a procuradoria de assistência judiciária, advogados de ONGs, de qualquer faculdade de direito, e eles costumam oferecer esses serviços para aquelas que comprovem não ter condições de pagar um advogado particular. E, iniciado o processo, o juiz determinará que seja comprovada a paternidade do suposto pai apontado pela gestante, o que pode ser feito de várias formas. Ainda que não tenham vínculos conjugais com o pai do bebê, outras provas podem ser produzidas com testemunhas, por exemplo, provas por fotografias ou redes sociais mostrando a união do casal naquele período do início da gravidez. Documentos também, entre outros, Caso o possível pai negue a paternidade, lembrando que o exame de DNA nem sempre é possível ser feito durante a gestação. É verdade, é muito invasivo. Se concluir pela presunção de paternidade, o juiz fixará o valor da pensão sempre observando aquele binômio que a gente conversou sobre necessidade de quem presta, de quem recebe e possibilidade de quem presta. Por outro lado, se for provado que o suposto pai que foi condenado pela justiça a pagar a pensão alimentícia durante a gravidez não era o pai da criança,
Ele poderá recorrer à justiça para pedir a devolução do valor que pagou, além de poder entrar com um pedido de indenização contra a mãe que o apontou incorretamente como suposto pai. Então, mães, cuidado! Pois é, e para evitar essas complicações é fundamental ter muito cuidado com o pedido de alimentos gravídicos. A lei não prevê a devolução dos alimentos dessa pensão, mas o que prestou sem ser o pai pode sim buscar indenização financeira da mãe. É. Vamos falar um pouquinho agora de direito de alimento de filhos menores, já depois do nascimento. Então, Roberta, conta aí pra gente, o que que a gente pode, qual o conhecimento, o que que a gente pode passar para os nossos ouvintes sobre esse assunto? A pensão alimentícia é um direito das crianças e adolescentes, lembrando que desde lá da gestação já é considerado uma criança. Essa criança e esse adolescente, eles são considerados como menores por lei até completarem 18 anos. Então, quando a pessoa fala ele é menor de idade, significa que ele tem menos de 18 anos. Ele é maior de idade. Ele tem mais de 18 anos. Inclusive, essa idade foi diminuída pelo Código Civil de 2002, né? Porque eram 21 anos. Certo, é verdade. E aí diminuiu para 18. No caso dos pais que não moram juntos e o menor permanece com apenas um dos genitores, a lei tem uma nomenclatura para isso, né? Ele é denominado genitor guardião, aquele com quem a criança mora, e não guardião, aquele que deverá prestar alimentos sempre, gente, sempre observando o binômio necessidade versus possibilidade, lembra? Pois é, o valor a ser fixado, ele deve cobrir as necessidades básicas do alimentado. Nesse caso, o filho menor de 18 anos, para a sua sobrevivência e sustento em relação à alimentação, educação, vestuário, moradia, remédios e tantos outros, né? O benefício da pensão, ele deve ser integralmente revertido para o alimentado, ou seja, para o filho. E para se apurar o valor, para poder saber, né, o valor necessário a título da pensão, para o valor da pensão a ser paga, divide-se o valor do gasto mensalmente com aluguel, água, luz, condomínio, gás, supermercado, etc. E divide-se pelo número de pessoas que moram na casa. Ou seja, o valor a ser pago pelo alimentando será equivalente ao valor unitário apurado para cada filho e se inclui nesse cálculo despesas como escola, plano de saúde, remédio, roupas, etc., que pode ser comprovado por notas fiscais das últimas compras. Então, Roberta, vamos fazer um resuminho? Vamos. Se mora a mãe e o filho numa casa, como é que vai ser apurada a pensão? Pois é, se mora a mãe e o filho por 2, porque existe a mãe e existe o filho, certo? Então, metade da conta de tudo que tiver na casa é do filho. Metade na conta. Agora, se existem 4 pessoas, nós vamos dividir isso por 4. Por 4. Entendi. Mas não se engane, não basta saber quanto gasta mensalmente, deverá ser analisado quanto o não guardião pode pagar a título de pensão. É o binômio, lembra? Sendo dele o ônus de provar que não pode pagar o valor total apurado pela guardiã a título de pensão. Ou seja, se ele estiver desempregado ou viver de trabalho informal, vai ser mais difícil comprovar a capacidade financeira de quem tem que pagar os alimentos. E geralmente a pensão, nesse caso, é fixada em percentual sobre o salário mínimo vigente. O salário que ele ganha, o salário atual que ele está ganhando. É que quando não dá para comprovar, como é que você comprova que ele está ganhando? Quando é informal, o Brasil tem muito trabalho informal, né? Isso. Por isso o juiz tem que dar o filho vai comer se o pai estiver trabalhando ou desempregado. Então, quando estiver desempregado, ele fixa lá um valor sobre o salário mínimo vigente. O salário é certo. Então, Roberta, assim, em regra, a guardião ou guardião informa o valor necessário para manter as despesas básicas do alimentado e o pai ou mãe, que deve pagar os alimentos se quiser, deve provar que não tem condições de arcar com todo aquele valor. Se o alimentante
aquele que tem que pagar, né, os alimentos, tiver emprego formal registrado em carteira, é mais fácil apurar, né, aprovar a condição financeira que ele tem. O juiz apenas vai fixar um percentual sobre o salário que ele recebe mensalmente a ser pago a título de pensão. Ai, mais fácil, né? Mas a dificuldade, ela reside em se apurar a capacidade daquele que vive de trabalhos informais, como a gente falou. Porque, embora seja do alimentante o ônus de provar que não pode pagar o valor informado, na prática, pode sim caber a mãe ou ao pai guardião provar que aquele não guardião não tem, ele tem sim condições de pagar o que ele precisa. E essas provas podem ser tiradas de vários fatores, inclusive de redes sociais, com postagens de viagens, passeios, compras, por extrato de cartão de crédito, declaração de imposto de renda, entre outros. Tudo isso, obviamente, buscado através de um processo judicial. Pois é, mas o direito de alimento aos filhos maiores de 18 anos é algo também muito debatido. Muda um pouco, né? Muda bastante, né? É verdade. Então, para fins legais, a maioridade se dá aos 18 anos, certo? 18 anos completos, data em que costuma cessar para os pais a obrigação de prestar o alimento aos filhos. Mas existem exceções que podem estender o período de pagamento de pensão alimentícia aos filhos, mesmo após eles completarem 18 anos. E, neste caso, são onde os filhos, eles comprovem a necessidade, né, de continuar a receber essa pensão alimentícia, como se estivessem frequentando um curso preparatório para o vestibular, um curso técnico profissionalizante, uma faculdade, ou que estejam com algum problema de saúde que impeça de trabalhar e de se sustentar, né? é verdade. A lei prevê o dever alimentar por período determinado, como a gente já falou. É sempre por um período que tem início e tem fim, até que aquela pessoa possa se sustentar sozinha, evitando que alguém jovem e saudável fique eternamente sob o amparo de alguém que o sustente. Lembrando que casos especiais demandam situações especiais. Existem crianças que, por mais saudáveis que sejam, não vão ter a capacidade de se sustentar. São crianças com alguma necessidade especial que dificulte muito o aprendizado, o trabalho, a socialização. Nestes casos, sim, vai ser perpétuo ou pode ser perpétuo o dever de prestar alimento a esse filho. Pois é, então nestes casos em que o período de pagamento da pensão deve ser estendido, geralmente tem como termo final os 24 anos, certo? Prazo em que o jovem já deveria ter se formado e pode, assim, buscar seu próprio sustento. Mas, se comprovado que ele ainda está estudando, como, por exemplo, o curso da faculdade é mais de 4 anos. Nesse caso, a gente pode falar de... Existem faculdades, depois tem especialização, a especialização da especialização. Medicina, né? Tem Pois 5 anos de faculdade, depois... E tantas as outras especializações, né? E assim vai... que precisou parar por 1 ano para se tratar ou de alguma doença grave e etc. O dever de prestar alimentos pode perdurar depois dos 24 anos, mas o juiz ele vai analisar caso a caso e tudo que for alegado deverá ser minuciosamente provado. Embora os fatos mais comuns que autorizam a continuidade do pagamento da pensão serem ligados a estudo ou doença, se outros motivos existirem e forem provados que demonstrem a necessidade do filho continuar a receber a pensão do alimentante, o juiz normalmente concede essa extensão. Só se lembre que ninguém sem motivo mais do que grave e relevante poderá permanecer sob sustento de outro indefinidamente. Agora, Cineia, falado de direito de grávidas, nascituro, filhos menores, filhos maiores, vamos falar um pouquinho agora de direito de ex-cônjuge e ex-companheiros, porque aí é que pega a questão. Pois é, então... Enquanto se fala de filho, tá tudo certo, mas quando se fala de ex... Ex-cônjuge, gente, abram bem as orelhas, escutem.
Chama-se cônjuge o casal que formalizou a relação através do casamento civil e companheiro os que vivem em união estável, formalizada ou de fato. Quer dizer, aquela que não foi formalizada, que não existe nenhum documento assinado. A gente fez um podcast específico sobre união estável. Procurem Pode procurar aí e ouçam, né, o nosso podcast sobre união estável para você entender melhor. Então, quando o casal se separa, pode surgir para um deles o direito de receber pensão alimentícia para si, independente se o alimentante, aquele que tem que pagar a pensão, já paga a pensão alimentícia para o filho que eles têm em comum. Portanto, o ex-cônjuge ou ex-companheiro, ele deverá comprovar que realmente precisa receber a pensão para sobreviver. Lembrando que para fins de prestação de alimentos, né, para ser paga a pensão alimentar, não há diferença entre casamento e união estável. Exatamente. O cônjuge ou o ex-companheiro, ele somente vai receber essa pensão enquanto precisar e por determinado período, até se recolocar no mercado de trabalho, não podendo receber alimentos para sempre, salvo casos excepcionais. E eu faço aqui uma ressalva muito importante. Toda vez que a gente fala a regra jurídica, o que está na lei, então eu falei aqui, vamos ver o que eu falei aqui, até se recolocar no mercado de trabalho. A lei prevê isso, mas existem casos excepcionais que a lei também abarca, que cada caso específico vai ser analisado segundo a situação que ele apresentar. Por exemplo, aquela esposa que ficou casada 50 anos com o marido, que não buscou uma profissão, que foi sempre dona de casa, se dedicando ao marido e aos filhos, de repente se separa. Ela pode ter casado com 15 anos, porque antigamente era muito comum isso. Exato. Com 65 anos, é de se entender que a pessoa pode sim ter um trabalho, mas fica mais difícil se inserir no mercado de trabalho, mas tem condição. Mas nesse caso, é justo que essa mulher que ficou 50 anos se dedicando à família, sem nunca ter buscado uma profissão, ela seja excluída do pagamento da pensão pelo marido que sempre proveu a família? Não. Então, nesses casos, muitas vezes pode ser sim que o marido tenha que pagar a pensão para ela para sempre, até obviamente ela, sei lá, resolver ter uma outra união, e aí é óbvio que esse direito vai ser encerrado. Mas existem casos excepcionais que, embora o texto da lei não contemple, eles vão sim ser verificados um a um pelo juiz. Pois é. E complementando isso que você disse, Roberta, a obrigação de prestar alimentos, ele funda-se no dever de solidariedade familiar e na mútua assistência. Exatamente por isso, caso aquele que recebe a pensão vier a se casar novamente, de fato ou formalmente, ele perderá o direito de receber a pensão, já que os laços de solidariedade familiar e mútua assistência terá se transferido para o novo companheiro ou cônjuge, certo? Exatamente. Embora a desobrigação de pagamento de pensão alimentícia por causa do novo casamento da alimentada estar expressamente previsto no artigo 1708 do Código Civil, é sempre recomendado que o alimentante, ao saber da nova união, mova uma nova ação de exoneração de alimentos antes de parar de pagar a pensão alimentícia. E o que é uma ação de exoneração, Roberta? É uma ação que você precisa mover para falar para o juiz, eu tenho que ser liberado de fazer este pagamento porque aconteceu algo novo. Neste caso, ela se casou com outro. E essa ação de exoneração de alimentos é que vai, por sentença judicial, te liberar desse pagamento. Sob pena de, eventualmente, você ter que continuar pagando os alimentos até que haja essa outra sentença judicial que extingua o dever fixado na ação de alimentos anterior. Tá. E para finalizar, gente, anote que tanto o homem quanto a mulher
podem pedir alimentos ao outro, existindo igualdade de direitos e obrigações entre ambos. Que é algo novo, relativamente novo. A gente entrega a idade nessa hora, né? Porque antes era muito comum, e esse direito era da mulher. Era a Exatamente. mulher, a companheira, a cônjuge. Era muito difícil você imaginar um homem pedindo pensão alimentícia. Mas vamos lembrar que na sociedade atual tem muitos homens que ficam em casa cuidando da casa e dos filhos enquanto a mulher vai trabalhar. Exatamente, enquanto ela constrói a sua carreira, a sua própria carreira, né? Então, pessoal, vamos lá para as nossas perguntas frequentes, que é muito importante, eu acho que de maneira até prática, né? Com certeza. A gente poder esclarecer isso de maneira mais clara mesmo, né? As dúvidas de vocês. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, Roberta, se o alimentante que paga a pensão tiver outros filhos, o valor será diminuído? Essa é uma regra complicada. Em tese, em regra, não. Os juízes, eles costumam afastar a alegação de que as despesas do alimentante aumentou com o nascimento de um outro filho e costumam negar o pedido de diminuição do valor que eles já pagam para o filho mais velho. Mas cada caso na justiça, gente, é um caso e será analisado dentro das circunstâncias específicas que forem provadas. E podem sim culminar com a diminuição da pensão em razão do nascimento de outro filho. Mas vai depender de processo judicial para verificar a realização e a possibilidade dessa alteração. Legal. Mas vamos lá. Vamos lá. Eles chamam isso até de paternidade responsável. Se você não tinha como sustentar 2 filhos, por que não parou no primeiro? Eu já tive um caso que o juiz falou exatamente isso na sentença. Isso é caso de paternidade responsável. Não adianta ter 5 filhos se você não consegue sustentar um. É verdade, isso é verdade. Mas isso não é um... Não é motivo, né? Pra querer isso não é reduzir. uma regra, né? Isso é minimizado, isso é flexibilizado em alguns casos. Mas, Lucinéia, vamos lá. É possível mudar o valor fixado da pensão alimentícia? Eu já pago um valor. É possível aumentar ou diminuir esse valor? Então, vamos ver o que a gente falou lá atrás, né? Que sim, a qualquer momento, desde se comprove a alteração da capacidade financeira de quem presta, ou seja, quem paga os alimentos, né? Ou a diminuição das necessidades, né, daquele que recebe a pensão. Mas, em qualquer um desses casos, ela deverá ser movida a ação judicial, né? Da revisão de alimentos e para se obter uma nova sentença, né, do juiz que fixe os novos termos e valores da pensão a ser paga. Cuidado com acordos extrajudiciais, gente. Eles só são válidos através de sentença do juiz, sentenças jurídicas. Acordo okay? extrajudicial é uma beleza. Eles não têm validade, é gente. Difícil. Você pode entrar na justiça e querer rever que tá tudo certo, o juiz vai rever. Pois é, Roberto. E falando em alimentos provisórios, o que é isso? As pessoas confundem muito, né, definitivos com provisórios. Os alimentos provisórios, na prática, é um valor fixado pelo juiz no início do processo de alimentos. É um valor que já deve ser pago pelo alimentante no começo do processo. Esse valor é provisório, porque com as provas que serão colhidas no processo, ele pode sofrer alteração e ser fixado um outro valor na sentença. O valor final, aquele que vai ser fixado na sentença judicial, ele poderá ser menor ou até mesmo maior do que os alimentos provisórios fixados no início, dependendo do que o juiz apurou sobre a real capacidade financeira do alimentante e as necessidades básicas do alimentado. Lembra do binômio? Pois é. Mas vamos lá. Dulcineia, se quem presta os alimentos, se quem paga, que é chamado de alimentante, se ele perde o emprego, ele tem que continuar a pagar a pensão? Claro, Roberta, ele deverá pagar o mesmo valor fixado na sentença. Lembra daquilo que a gente falou lá atrás? Enquanto não tiver um novo processo de revisão de pensão, da pensão alimentícia, ele continua tendo o dever de pagar normalmente a pensão em qualquer circunstância. Nesse caso, o valor ele poderá até ser diminuído drasticamente, mas ele não será desobrigado totalmente dos alimentos. E só complementando essa pergunta, eu posso confiar em um acordo extrajudicial? Olha, eu perdi o emprego,
mas eu posso pagar só metade? E o não guardião fala, ah, claro que pode. Isso tem validade? Pois é, depois, gente, cuidado. Se você perdeu o seu emprego, se você tem uma diminuição da tua renda, peça judicialmente que seja revisto o valor da sua pensão alimentar, É ok? isso aí. Pois é, Roberta, e como fica o dever de pagar os alimentos na guarda compartilhada? E a guarda compartilhada, ela tem sido mais frequente. Inclusive, nós também temos um podcast sobre guarda. Então, se Guarda vocês quiserem saber compartilhada. um pouquinho mais sobre tipos de guarda, inclusive a guarda compartilhada, é só vocês buscarem lá. Mas vamos lá, ela realmente, né, a guarda compartilhada atualmente ela é estabelecida com prioridade sempre que possível. E o filho fica na companhia de ambos os genitores em equivalência de tempo. Só que esse regime é para equilibrar o tempo que os genitores terão com o filho, mas não altera o dever de um prestar alimentos ao filho, porque mesmo nesse regime, a guarda compartilhada do filho, ela é atribuída a um só dos genitores, que será considerado o guardião do filho, e se responsabilizará por administrar o valor recebido a título de pensão para o filho. Eu já peguei muito caso de pais que estavam exigindo a guarda compartilhada e quando chegava na audiência de conciliação, o juiz, nossa, ficava muito bravo. Falava, escuta, deixa eu só te sintonizar aqui. Você sabe que guarda compartilhada é tempo, não dinheiro. Você vai ter o mesmo dever de pagar obrigação porque Exato. ela é a guardiã e ela vai administrar o dinheiro da pensão. Você ainda quer continuar com esse processo só para rever o tempo? Pasmem, em 2 vezes ele fez acordo no processo na audiência de conciliação. Você acredita nisso? Porque o advogado não orienta que é em relação a tempo e não a dinheiro guarda compartilhada. É amor com o filho e não dinheiro para sustentar o filho. É triste, mas é verdade, gente. Pois é. E se o alimentante não pagar a pensão, os avós podem ser condenados a pagar por ele? Essa, para mim, é a questão de ouro. Muita gente não sabe. E olha, gente, é muito, muito importante. Sim, se o alimentante, ou seja, o pai ou a mãe, né, que não tem a guarda, aquele que tem que pagar a pensão alimentícia, ele não pode pagar os alimentos e os avós, eles podem pagar sim. A obrigação de alimentar o filho é dos pais, mas se um deles não tiver condições de prestar essa assistência, os avós podem ser chamados para o pagamento da pensão alimentícia dos netos, quando esgotados os meios de cobrança daquele genitor que não prestou os alimentos e analisando as condições financeiras dos avós. A gente pode até aqui pensar que não é justo, mas se os avós, né, eles têm essa condição financeira, o juiz pode dizer sim. E os netos, eles têm sim direito a essa pensão alimentícia paga pelos avós. É só esgotar a possibilidade, a prova de que o pai não pode, que pode acionar os avós. Ou a mãe, claro. Pois é, Roberta, e se a pensão alimentícia ela não for paga, o alimentante, aquele que paga, né, a pensão alimentar, ele perde ou suspende o seu direito de visita aos filhos? Como que isso por acontece? favor, aliados, escutem com muito amor e carinho essa questão. Eu atuei na área de família em casos muito pontuais, extremamente complexos, durante mais de 15 anos. Tive muito contato, mas muito contato com psicólogos, com psicoterapeutas, com psiquiatras, com psicólogos forenses. Atuei muito forte nessa área. E uma coisa que eu posso até, não é nenhuma sugestão, é um pedido de mãe, de filha, de ser humano para vocês. De jeito nenhum. O direito a conviver com os filhos, chamado de direito de visitas, é completamente diferente do dever de prestar alimentos. Apesar de muitas mães e pais usarem esse tipo de troca para obrigar o não guardião a pagar a pensão, ele pode ser penalizado se comprovar que está impedindo o pai ou a mãe de ver os filhos, podendo até mesmo, em casos mais graves, perder a guarda. Agora imagina, não tiro a sua raiva, não tiro a sua razão íntima de
tá ali tendo que sustentar sozinho seu filho, porque o outro não tá nem aí, porque não se preocupa com o filho, Não ajuda não ajuda financeiramente. financeiramente. Eu não tiro, né, a sua razão de se magoar, mas para o seu filho vai ser muito pior ficar sem o pai, achar que o pai não quer saber dele. Para uma criança, ela vai se sentir abandonada. Isso gera, gente, pelo amor de Deus, isso gera um buraco emocional naquela criança, que isso vai se refletir pro resto da vida dela. Uma coisa é você falar: olha, seu pai não me ajuda em nada, seu pai não ajuda a pagar e, portanto, eu não posso comprar um alimento melhor, eu não posso te pôr numa escola melhor, eu não posso comprar um tênis melhor porque eu sou sozinha. Mas nunca fale: seu pai não presta, seu pai não ajuda em nada. Nunca coloque o pai contra o filho, porque o filho precisa saber que o pai e a mãe o amam É incondicionalmente. isso aí. Separem dinheiro da visita. É isso aí. Eu estou plenamente de acordo com você, Roberto. E uma outra dúvida também que se tem muito do Cineia é se a pensão ela for fixada em dinheiro, ela pode ser pagar o valor in natura. E o que é esse in natura, né? Que Pois seria é. em alimento, em arroz, em feijão, em Pois roupa, é, em Roberta, sapato? não. A pensão ela deve ser paga exatamente como fixada pela sentença. Se o alimentante arcar, né, se ele pagar com qualquer outro valor ou formato de pagamento, ele fará por mera Liberalidade, né? liberalidade, ele vai fazer porque ele quer, Mas eu vou poder mas cobrar o mas eu vou dinheiro. poder cobrar o dinheiro. Ele Entendi. pode dizer assim, ok, eu vou te dar a metade em dinheiro e a outra No metade famoso arroz e feijão. é uma cesta básica, sei lá, em alguma coisa desse tipo. Ou vou pagar uma viagem para o filho e, mas não, gente, ela tem, por favor, sigam as regras exatamente como decidido pelo tribunal, para evitar futuros, né, constrangimentos e até brigas do casal e até mesmo por causa dos filhos, né? Não é Porque é verdade. importante esse, por mais Saber o que pode difícil, se esperar, né? O o que mais vai vir. difícil que seja esse entendimento pós-separação, já para a gente poder evitar exatamente esse tipo de constrangimento na relação por causa dos filhos. Pois é, Roberta, e além dos pais é, e avós, outros familiares podem ser obrigados a pagar a pensão alimentícia? Então, os avós já é um pouco desconhecido, né, das pessoas, mas essa pergunta é mais inesperada ainda. Sim. O artigo 1694 do Código Civil, ele prevê a possibilidade de pedir pagamento de pensão alimentícia ao irmão, desde que comprovado que quem pede os alimentos não possui ex-cônjuge, ex-companheiro que possa prestá-lo, não tenha ascendentes, pai, mães, avós, nem descendentes, filhos e netos. Observado sempre o binômio real necessidade de quem pede e a condição financeira de quem paga. Eu acho muito estranho, sempre achei muito estranho. Falar, nossa, mas teve aquele irmão nerd que estudou e aquele irmão nerd e aquele irmão que foi para a praia surfar. Exato. Aí um se deu bem na vida e o outro nada. Ou às vezes nem se deu bem, mas assim, se deu bem no sentido que trabalha dia e noite, né, para poder sustentar a própria família e de repente ele tem que sustentar o O irmão. sobrinho, É, um sobrinho, o um irmão, é irmão. complicado, gente, mas a lei, o 1694 do Código Civil, ele prevê essa possibilidade. Eu confesso que em mais de 20 anos atuando em direito, eu nunca vi um pedido de alimentos desse, mas a lei contempla. Eu acho que talvez porque muita gente, e até talvez muitos advogados não conheçam essa lei, né? Pois é, Roberta. O que E acontece, Dulcineia? Mais uma coisa aqui que as pessoas ainda não sabem. O que acontece se o alimentante, aquele que presta os alimentos, for morto por alguém? ai, o que cometeu o homicídio, ele poderá ser obrigado a prestar alimentos a todos aqueles que recebiam pensão do falecido. Mas para isso é necessário uma ação judicial, né, que fixe essa obrigação. Agora, você imagina uma pessoa que sofreu um acidente de carro.
a pessoa que as pessoas, né, que sobreviveram, o sobrevivente, se ele for considerado culpado pelo acidente de carro, ele vai ter que pagar a pensão para os familiares daquele que faleceu. É uma transferência de obrigação. A Exatamente. obrigação que aquele que faleceu tinha é transferido para aquele que tirou a vida dele. Exatamente. Né? Então, pessoal, cuidado, porque o casal é formado entre pessoas do mesmo sexo, eles têm mesmos direitos de pedir pensão para si? Pois essa é a pergunta que nós estamos lendo aqui, gente, no nosso direct. Pois é, gente, olha só. A pessoa escreveu meio estranho aqui, mas eu acho que é isso que ela quer falar. Ela quer perguntar... Peraí, gente. O casal formado entre pessoas do mesmo sexo tem os mesmos direitos de pedir pensão entre si? Eu acho que a pergunta foi essa. Mas, sim, claro, não há diferença nenhuma entre união de casais heterossexuais e homossexuais. A lei vale igualmente para todos, independente de qualquer outra condição. Pois é. Aliados, esperamos que este material, preparado com muito amor e carinho, especialmente para você aqui, que faz parte do nosso grupo Alia, ajude você a ter as informações que você precisa, né? Neste momento, nós desejamos que tudo dê certo, que tudo aconteça da melhor forma possível para você e todos os envolvidos. E não se esqueça de compartilhar esse podcast com todos aqueles que você sabe que precisam dessas informações. E mais ainda, se você quiser o e-book, todo esse podcast escrito, é só mandar ali um e-mail para o Dulcineia. contato@aliaoficial.com. Vou repetir, contato@aliaoficial.com. Alia, gente, com Y. Se ainda você não é um aliado, junte-se à comunidade Alia e receba apoio que precisa para se conhecer, se fortalecer e vencer porque você merece.